Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Cantares, no capítulo 1. Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Onde está escrito assim: Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que te amam. Eu estou morena e formosa, filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me colocaram por guardas de vinha. Vinha, porém, que me pertence, essa eu não guardei. Dize, meu amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as donzelas, sai-te pelas pisadas do rebanho e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Salomão eu te comparo. As éguas dos carros de Faraó te comparo, querida minha. Formosas são as tuas faces com os teus enfeites e o teu pescoço com os seus colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Capítulo 2, versículo 4. Leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Versículo 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pois eis que passou o inverno, cessou a chuva, se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola se ouve em nossa terra. A figueira começou a dar figos, as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minhas que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vides estão em flor. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, que pelo Teu Espírito, neste momento, Tu nos dê a porção de hoje. Ó Divino Espírito Santo de Deus, Tu que estás aqui dirigindo a Tua igreja, te movendo no meio da Tua igreja e levando esta obra eterna para frente. Nós te pedimos neste momento que tudo o que acontecer aqui seja para a honra e glória do nome do Pai. E seja para o crescimento e o fortalecimento da tua igreja aqui na terra. Isto nós te pedimos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Este livro começa com um dos superlativos mais comuns no hebraico. Assim como você tem Santo dos Santos, que é o maior santo, você tem Senhor dos Senhores, que é o maior Senhor. Você tem Cântico dos Cânticos, que é o maior cântico. Nós sabemos que Salomão compôs 5.005 cânticos, está escrito em 1 de Reis 4, no versículo 32, mas esse é o maior cântico, esse é o cântico do amor de Deus. Não existe um livro mais evangelístico no Antigo Testamento do que Cântico dos Cânticos. E esse livro começa com uma expressão que para nós é tão diferente. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho.
Nós sabemos que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para si. Mas Deus fez o corpo do homem uma maravilha. Até hoje a medicina não consegue dizer, terminamos, de tão rico que é o corpo que o homem fez. Que Deus fez. Mas Deus não pode estar conectado ao homem pelo corpo, porque Deus não é corpo. Então Deus criou um corpo imaterial, invisível, riquíssimo para o homem. E esse corpo invisível e imaterial se chama alma. Mas Deus também não podia estar conectado ao homem pela sua alma, porque Deus é espírito. Deus então cria um espírito no homem. A Bíblia diz em Provérbios 20 e 27, o espírito do homem é lâmpada do Senhor. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e seja o vosso espírito, alma e corpo mantidos íntegros e incorruptíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então, eu não discuto tricotomia nem dicotomia, mas eu pego que Deus cria um espírito no homem. Esse espírito do homem, conectado a Deus, que é espírito, ele se abastece em Deus. Abastecido em Deus, ele dirige a nossa alma, e a alma dirige o corpo. Foi assim que Deus criou o homem. Mas Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente, menos de uma, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem comeu, o homem morreu. Se Deus disse, se comeres morrerás, o homem comeu, o homem morreu. Mas a parte que morreu no homem foi o espírito. Foi exatamente a parte que o conectava a Deus. Então o homem ficou separado de Deus. E como é que ficou a alma? A alma existe para ser dirigida pelo espírito. De uma hora para outra, o espírito morreu, mas não desapareceu. Então a alma passa a carregar um defunto espiritual. A alma diz, como vou ficar? Se fui feita para ser dirigida pelo espírito, então ela fica como um navio no mar sem uma bússola. Então ela vai ser dirigida pelo espírito que está no mundo. Então a alma do homem se torna uma alma carnal ou mundana. E ela passa a gostar das coisas do mundo. Ela vai ser dirigida pelo espírito que está no mundo. Então a alma passa a gostar de prostituição, impureza, lascívia, inimizades, porfias, iras, discórdias, contendas, facções, dissensões, invejas, ciúmes, bebedices, glutonaria, como o apóstolo Paulo nos diz lá em Gálatas. Agora, essa alma sente saudade. Essa alma sente saudade de Deus. Ela foi feita para ser dirigida por um espírito conectado em Deus. Então, existe uma palavra que define mais ou menos isso, que se chama nostalgia, que vem de dois termos gregos, nostos e algos, saudade de casa. A alma passa a sentir nostálgica. Ela tem saudade, por isso que você vê muitas vezes na Bíblia, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma tem sede de Deus, minha alma tem saudade de Deus. Quando me verei perante a Deus? Minha alma, bendize ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Minha alma, bendize ao Senhor. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, alma. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades, alma. É Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. É Ele quem farta de bens a tua velhice, de modo que a tua juventude se renova como a da águia.
A alma ficou com saudades de Deus. A alma geme e chora no homem com saudade de Deus. Mas o espírito está morto. Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? Até que Jesus Cristo vem para dar jeito no espírito. Todo o livro de Eclesiastes é sobre essa alma em busca de preencher o seu vazio, a sua saudade. Ela procura preencher esse vazio que ficou nas festas, nos amores, no vinho, nas diversões, no ouro, nas riquezas. Mas ela chega à conclusão que não adianta, que tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Mas quando chega no primeiro capítulo de Cantares, ela encontra o seu rei, ela encontra o seu amado. Então, Cantares passa a ser um livro que lhe ensina sobre um rei e uma mulher. A mulher é a igreja, o rei é Jesus. Então, ela se rende para ele como um dia você se rendeu. Ela diz: oh, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Aí você diz: mas não é possível. Eu vou contar para vocês. Eu fui morar no Iraque porque meu marido era engenheiro da Petrobras e a Petrobras convidou meu marido para servir a Petrobras 5 anos no Iraque. Como gerente de apoio da Petrobras Internacional, ele era engenheiro. E nós fomos. E quando chegamos lá, depois de uns 2 meses, meu marido ligou para mim de manhã e disse: olha, te arruma porque eu estou passando para te buscar, já estou indo. Me vesti, ele disse: você vai sair comigo. Entrei no carro, eu disse: que foi? Ele disse: olha, um dos meus secretários foi para a Xérica, em Bagdá, e ele esqueceu um documento importantíssimo na casa dele, e tem que dar entrada com esse documento hoje, porque o feriado deles é sexta-feira e era quinta-feira. Eu tenho que mandar agora no avião que sai 10h30. E eu tenho que ir na casa dele buscar. Ele já falou com a mãe dele por telefone, mas a mãe dele não me entrega o documento, ela nem abre a porta para mim, que ela é viúva e eu sou homem. Então, eu vou com você e ela entrega o documento para você, você me dá. Tudo bem. Fui. Quando nós chegamos na casa, na frente da casa, havia um portão semiaberto e eu entrei, subi 2 degraus, apertei a campainha. Vem uma senhora alta, bonita, e ela entreabriu a porta e segurou assim a abaia dela aqui, porque a abaia é aquele manto que eles usam assim, né? A burca que põe aqui, o manto deles é a abaia. Lá no Iraque eles usam, as mulheres usam a abaia preta. E ela segurou assim, aquilo tudo caindo aqui, ela segurou assim e segurou a porta. E ficou me olhando. Eu estava aprendendo árabe, então eu aproveitei para gastar o meu árabe. E eu disse para ela: Sabarré. Ela ficou olhando para mim, não entendeu o meu árabe. Eu devia estar muito ruim mesmo. Aí eu parei e falei em inglês: good morning. Ela também não levantou nada. Não levantou a voz para me dizer nada. Eu disse: tá, pensei comigo, o que é que eu faço? Ela estava com a mão assim na porta. E eu passei a mão na mão dela, dei um beijo. Eu sou desse jeito. Aí, quando eu beijei na mão dela, ela tomou um susto e eu falei em inglês com ela o que eu tinha ido fazer. Ela foi assim, em cima de uma banquinha que tinha, me deu o documento. Eu agradeci e dei mais um beijo na mão da velha. Pronto. Saí, entreguei para meu marido. Ele foi comigo, mandou lá no aeroporto e mandou um motorista me levar em casa. No outro dia de manhã, quando foi lá pela hora do almoço, ou depois, meu marido liga para mim: você já viu um marido brabo? O meu estava uma arara. O que foi que você fez com aquela mulher? Que mulher? Aqui você sabe o que eu estou lhe falando? O que foi que você fez? Você
botou tudo em perigo a nossa vida aqui. Você sabe que nessa terra tudo é calabouço é forca. Tudo é calabouço, eu estou aqui trabalhando. O que foi que você fez? O que foi que você disse? Eu disse, menino, a mulher não entendeu nem meu inglês, nem meu árabe. Ela não me deixou falar. Ela levantou falso testemunho de mim, virei vítima. Porque tinha que ser, mas eu chorava, porque eu disse, ela deve ter dito que eu fiz alguma coisa que não fiz. E meu marido está acreditando nela. E aquilo começou a me dar uma aflição, bati o telefone no rosto do marido, eu não era convertida, hein? Mulher convertida não faz isso. Quando é lá pelas 4 horas da tarde, e eu fiquei sofrendo dentro de casa, imaginando a hora que o marido chegasse. Se no telefone estava daquele jeito. Aí, quando ele chega, parou o carro, eu dentro de casa aflita. Aí eu vejo ele conversando com uma pessoa e dando risada. Eu disse, então a coisa não está braba, ele está rindo. Ele estava com o filho da mulher. Em suma, deixa eu dizer para vocês o restante da história. A mulher disse para ele que eu beijei no pulso dela. Eu sei lá onde foi que eu beijei. Brasileiro não tem isso, a gente joga beijo. A gente ensina a criança a jogar um beijo. Cai aonde for, não tem problema. Mas lá no Iraque, beijo é a linguagem. E eu não sabia. E eu sei lá onde eu beijei, a mulher disse que foi no pulso, ficou por isso mesmo. Você sabe o que significa um beijo no pulso? Eu me coloco voluntariamente sob a sua autoridade. De hoje em diante, você toma conta de mim, você manda em mim, eu dependo de você, tudo isso, eu não sei. Olha, foi uma bênção. Deus estava selando o meu ministério. Porque aquela mulher era cristã, da Turquia, casada com um iraquiano, professora de História da Mesopotâmia na Universidade Federal de Basra, abriu as portas para eu estudar ali. Ela me levou no Zigurá de Ur para ver a cítara de Abraão. Ela me levou no paraíso terrestre, no jardim suspenso da Babilônia, na Torre de Babel. Tudo daquela região eu conheci porque eu estava estudando história ali. Deus me levou a essa situação, até me fez beijar o pulso da mulher sem saber, para me preparar para hoje pregar. Mas eu quero dizer para vocês que beijo lá no Oriente é linguagem, e aqui no Brasil não é. Então, quando essa mulher diz, beija-me com os beijos de tua boca, ela não está dizendo o beijo de língua, não, como muitos querem aqui no Brasil. Simplesmente dizendo, se eu beijo este copo com os beijos de minha boca, este copo ocupa o centro do meu cérebro, dos meus olhos, das minhas narinas, da minha boca, do meu coração, da minha área reprodutora. Só isso. Ela está dizendo para ele, eu quero ser o centro da tua atenção. Eu quero toda a tua atenção voltada para mim. Eu me rendo totalmente à tua autoridade. Eu confio em ti. Beija-me com os beijos de tua boca, significa aí. E ela diz, por quê? Porque o teu amor é melhor do que o vinho. Vinho significa celebração, descontração. Mais tarde você vai ver Paulinho de Tarso dizer, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque o Espírito é melhor do que o vinho. É isso que ela está dizendo aqui. Ela diz, suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado, é o teu nome, é a tua personalidade, porque unguento aqui é aquele remédio que mitiga a dor, que tira o mal-estar, que cura. E ela diz para ele, leva-me após ti, apressemo-nos. Ela não diz, eu quero ir contigo. Ela não diz, vamos comigo, eu quero ir após ti, não importa para onde você vá. Eu sigo atrás porque eu confio. É rendição. Essa é uma palavra de que eu me entrego, eu me rendo. Como você fez quando se rendeu a Jesus Cristo. Só que ela diz, qual foi a reação do rei?
Ele me levou para as suas recâmaras. Ele me conduziu para as suas recâmaras. Ele levou essa moça para a sua intimidade. Tantos lugares para levar. Por quê? E acontece conosco que muitas vezes nos rendemos a Jesus Cristo. Nos rendemos, nos entregamos, aceitei Jesus. E quando é que você vai conhecê-lo? Quando você vai gastar tempo com ele para conhecê-lo? Quando? Paulo de Tarso diz que depois da conversão dele, ele foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco. Ele diz, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E foi por esse tempo que ele teve a revelação do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas ele foi ficar no deserto para conhecê-lo. Depois que você se rende a Jesus, quanto tempo você tem gasto para conhecê-lo? Ela foi para as recâmaras. Quantas vezes nunca vamos para as recâmaras com o Senhor? Nunca vamos para o cantinho. Nunca vamos conhecê-lo. No capítulo 6, no livro do profeta Isaías, você vai lendo muito bem no capítulo 6, você tem dúvida, será que esse capítulo aqui entrou aqui de Araque? Porque o profeta vem profetizando lindo. No capítulo 6 ele diz, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E ele vai descrevendo a visão que ele tem de Deus no seu trono. E ele diz, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, Senhor dos exércitos. O que é isso? O profeta vem profetizando desde o primeiro capítulo, e agora ele descobre que tem lábios impuros. Por quê? Porque ele está diante da luz e da presença de Deus. A Bíblia diz em 1 de João 1, versículo 5, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Quando você se aproxima de Deus, na sua intimidade, você e Deus, você abre a palavra e o Espírito Santo, você abre a Bíblia, o Espírito Santo vai abrindo a palavra para você. A luz da presença de Deus vai incidindo sobre você. E você vai vendo a manifestação do pecado oculto que está na sua vida. Você vai começando a conhecer a santidade de Deus. Esta mulher vai para as recâmaras do rei. E quando ela sai de lá, ela deu um ataque neurótico do sentimento de menos-valia. Como Cantares é um livro escrito na forma clássica do teatro, ele tem o coro. O coro repete aquilo que já foi anunciado. Aqui, quando a mulher sai das recâmaras do rei, ela diz, ai, eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena. O sol me queimou. Olha, ela se vê na sujeira dela, na sujeira do pecado. Antes dela entrar na presença do rei, oh, beija-me com os beijos de tua boca. Melhor é o teu amor do que o vinho, suave é o aroma. Chegou dizendo tudo, falando, eu vou atrás de ti, está tudo bom. Mas quando ela entra na recâmara do rei, que ela vê que o rei é santo, o rei é puro, a glória do rei começa a incidir sobre ela, ela vê o pecado na vida dela. Ela vê que ela está como as tendas de Quedar. Quedar é nome de um homem, mas é nome de uma população de gente que andava pelo deserto, armando e desarmando tendas. Como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Ela diz, não olhem para mim que eu estou esturricada, suja. O sol me queimou. Ela está dizendo que ela foi exposta.
ela sofreu abuso. Surge um problema familiar horrível, ela diz: os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me botaram por guardas de vinha. Ela diz: os meus irmãos. Ela diz: os filhos de minha mãe se indignaram contra mim. No tempo de Jesus, trabalho de vinha já era para homem. Imagina no tempo de Salomão. Foi o que ela fez para ter sido tratada assim. Aí ela chora. Ela diz: a vinha, porém, que me pertence, essa eu não guardei. Quantas vezes você vive fazendo tudo para agradar os outros, mas aquilo que você tem que fazer por você, você não faz. Não guarda seu corpo. Não vai atrás do crescimento espiritual. Aí ela não se sente mais digna de estar com aquele rei. Ela diz: dize, meu amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Ela sente culpa do pecado. Ela sente dor por não ser pura como ele é. É tão interessante que quando nós estamos no pecado, nós não nos importamos com isso. Mas quando nós chegamos e nos rendemos a Deus, o Espírito Santo vai convencendo pouco a pouco do pecado. E muitas vezes somos tomados de um sentimento de culpa que está errado. Deus não quer que sintamos culpa. Deus quer que nos arrependamos. A Bíblia diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ele não quer. Eu sei a história de uma senhora que, na Inglaterra, ela tinha um sítiozinho nos arredores de Londres, em Croydon. E ela tinha um neto de 8 anos e uma neta de 7. Ou ele tinha 9 e ela tinha 8, uma coisa assim. E quando chegava nas férias, os meninos iam de vez para o sítio da avó, porque gostavam de ficar lá. Essa senhora, ela cuidava de muitas coisas, mas ela criava muito pato. Mas entre todos os patos, que em inglês tem mania de pato, ela tinha um pato predileto, ela tinha um pato preferido. Era o único pato que podia entrar na cozinha, era o único que vinha comer aos pés dela, era o pato. E todo mundo sabia que era o pato predileto. Um dia depois do almoço, as crianças foram brincar no quintal e ela subiu para descansar. E menino gosta de brincar com pedra. Então, eles botaram as pedras, ficavam tirando para atingir um determinado alvo. Uma dessas pedras, o menino jogou, caiu direitinho na cabeça do pato predileto. O pato tonteou e caiu mortinho. Olha o problema. Logo, o pato preferido. E agora o que faz? O menino chorou, a menina cala a boca e tudo mais. Sabe o que fizeram? Resolveram. Pegaram um pato, tinha um negócio de um buraco assim, jogaram um pato lá dentro, cobriram, botaram tábua e pronto. Mas tinha um problema, ela ia procurar pelo pato. E quando chegou a hora do jantar, eles estavam trêmulos, porque o pato não veio. Ela também não perguntou pelo pato. Foram dormir, acordaram de manhã, é hora do pato. O pato não veio. E assim foram se passando os dias, mas a menina resolveu manipular, porque aí o menino ficou refém dela. Tudo o que ela queria, ele fazia, porque ela tinha a história do pato. Quando foi um dia, ele já estava ficando desesperado. A avó foi fazer uma comida que eles amam, o tal do black pudding. E quando chegou na hora, a avó botou um pedaço para um pedaço para o outro. A menina disse: o seu você vai me dar. Ele disse: não. Vai dar sim. Ele disse: não. Ela disse: e o pato? O menino pensou no pato, olhou para o pudim, pensou no pato, olhou para o pudim, olhou para a avó e disse: vó, lembra daquele pato que a senhora gostava? Eu matei. Eu não queria matar,
Eu estava brincando de jogar pedra, o menino chorando e falando. E uma pedra atingiu a cabeça do pato. Matei o pato, botei dentro daquele buraco, cobri e pronto. Ela disse, eu sei. Eu vi tudo. Como que a senhora viu tudo? Ele disse, você acha que eu ia deixar vocês brincando no quintal e não ia estar olhando? Eu estava lá de cima olhando vocês. Por que a senhora nunca reclamou, vó? Porque eu queria ver até quando você ia sofrer a manipulação da sua irmã. Porque você acredita que o meu amor pelo pato é maior do que o amor que eu sinto por vocês. Olha quantas vezes nós fazemos isso com Deus. Satã é uma palavra grega que significa acusador. Ele vai sempre acusar. E quantas vezes nós não confessamos o pecado? E ele vem com a acusação e nós ficamos com medo. Não cremos que o amor de Deus, o nosso Pai, por nós, é muito maior de todo e qualquer pecado que venha. Quando nós tivermos a consciência do pecado, procuremos o lugar certo e falemos com o nosso Pai. Vamos entregar. Quantas vezes você está vendo essa mulher? Ela agora não se sente digna. Ela diz, meu amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Eu já não sou digna de andar contigo, mas eu posso pegar uma carona perto de ti. Não sou digna de estar contigo. Ninguém é digno. E quando ela acaba de falar, ele diz, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, aos olhos dele, sai-te pela pisada do rebanho e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Ele está dizendo para ela que não importa como ela se sinta, como ela se veja, aos olhos dele, ela é a mais formosa entre as mulheres. Por quê? Porque ele veio para dar vida aos pecadores. A igreja é um corpo de pecadores. Aonde o Espírito Santo está trabalhando para transfigurar cada um de nós. Então, essa mulher se sente assim. Ele diz, formosas estão tuas faces com os teus enfeites, o teu pescoço com os teus colares. Você pode vir assim toda enfeitada de coisas do mundo, porque enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Quer dizer, aqui nós já temos os enfeites certos para você. Ouro na Bíblia significa divindade, prata significa redenção. São esses os enfeites que nós temos para ti. Mais tarde, ela diz, leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim, meu amor. Oh, confortai-me com passas, sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Por quê? Sala do banquete do rei. Anuncia a chegada da rainha da Etiópia. Levantam o estandarte da Etiópia e a rainha é levada até o seu lugar no banquete, na mesa do banquete. Anunciam a chegada do rei da Arábia Saudita. Levanta-se o estandarte da Arábia Saudita e leva o rei até o seu lugar. Anuncia a chegada de Edmeia. Tem estandarte? Tem nobreza? Tem trono? Não. Então o rei levanta, passa a mão sobre mim e me leva até o lugar que ele separou para mim. O estandarte para que eu me sente na mesa do banquete do rei é o amor. Ela diz uma expressão que nós aqui no Brasil dizendo, me belisque para ver se é verdade. Confortai-me, sustentai-me com passas, confortai-me de maçãs, que desfaleço do amor. Tantas coisas acontecem. Você sabe o que aconteceu com essa mulher? Que se rendeu, que viu a santidade do rei. Ela simplesmente diz assim, como muita gente, agora eu estou salva, acabou.
começou. Ela está satisfeita com a vidinha dela. Não precisa fazer nada. Um exemplo. Ela vem à igreja dia de domingo, ela vem quarta-feira. Ela não ouve música mundana, ela só ouve música evangélica. Ela vai na igreja, ela entrega o dízimo, ela dá oferta, ela ora na hora de almoçar e de jantar. A vidinha dela. Sossegou, está satisfeita. Ele vai lá e diz: ei, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. E ela diz: o meu amado fala e me diz. Ele podia ter dito tantas coisas. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Vem. Porque ele diz: eis que passou o inverno. Passou. Cessou a chuva. Se foi. Aparecem flores na terra. Você está observando? Não chove mais. Então o inverno já passou. Aparecem flores na terra. Flores não aparecem na época do inverno. Agora já é tempo de cantarem as aves. A voz da rola ouve-se em nossa terra. Ouve, apura o ouvido. Está ouvindo a voz da rola? Então o inverno passou. Olha lá, a figueira começou a dar figos. Figueira não dá figo no inverno. Cheira. Está vendo? As vides em flor exalam o seu aroma. Isso não acontece no inverno. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Vem. Pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos. O que ele está dizendo? Você está vivendo um inverno, quando na realidade é primavera. Você está vivendo um engano. Enquanto você vive o inverno que não existe mais comigo, você está hibernada, não está fazendo nada, você está sossegada, e eu estou esperando para você na primavera do reino. A Bíblia diz, quando Deus faz a aliança noética, enquanto houver a terra, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, verão e inverno, dia e noite, frio e calor. Essas são as estações aqui fora. Agora inverno, daqui a pouco para o ano tem outro inverno, tem outro inverno, tem outro inverno, assim vai. Mas nós sabemos que se o inverno permanecesse para sempre, não haveria colheita. Não haveria colheita. Porque a colheita é feita e não é no inverno. No inverno ninguém planta. No inverno ninguém colhe. Tem que florescer na primavera para poder colher no outono, no verão. Esta mulher hibernou. Ela está presa no inverno. Quantas pessoas estão como essa mulher? Se rendem a Jesus Cristo, se entregam com vontade do céu e depois estacionam e ficam no seu inverno, onde as cores são todas cinza, onde o céu não é mais azul, onde não existem flores, não existe variedade de cores. São pessoas que ficam presas no seu inverno, na sua tristeza, na sua dor, na história do passado. Quantas pessoas estão amarradas? Amarradas. Olha, quando nós olhamos e vemos pessoas que estão sempre se queixando do que passou. Porque quando eu era pequena, que meu pai fez isso, que minha mãe fez isso, que meu pai não fez o que tinha que fazer, minha mãe fez o que não devia fazer, se queixam de tudo o que passou.
Elas vão para lá para trás, porque elas têm passado. Aqui, meu irmão, nós não temos passado. Nós temos uma história. E toda a história é escrita em capítulos. E toda a história tem bruxas. E toda a história tem fadas madrinhas. Toda a nossa história é contada. E nós somos o personagem principal da nossa história. E nós vamos andando. E nós não podemos deixar que o nosso passado, os capítulos do passado, atrapalhem o resto da história. Olha, Paulo de Tarso, o segundo maior escritor da Bíblia, a primeira vez que o nome dele aparece na Bíblia, aparece em conexão com o crime de assassinato. O assassinato, o apedrejamento de Estevão. Ele não estava feliz a respeito desse. Nós vemos no capítulo 24 de Atos, aquele homem chorando, Jesus Cristo dizendo para ele, vai, e ele não estava nem aí para que Jesus estava falando, ele estava se queixando para Jesus e chorando do que ele tinha feito com a igreja, do que ele tinha feito com os cristãos, de como ele conduziu o apedrejamento de Estevão, a dor que ele sentia. Ele não estava feliz a respeito do que fez, mas ele não permitiu que essa história impedisse o futuro dele. Ele diz, uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Tem pessoas que sossegaram, que vêm para Jesus com profusão, se rendem e depois estacionam. Elas caem no inverno. Tudo seco. Tudo seco. Ora, não sei se você lembra de um momento na Bíblia em que era a festa dos tabernáculos. E Jesus Cristo estava ali. E durante a festa dos tabernáculos, eles botavam uma espécie de um palanque, digamos que o palanque é essa mesa, e botavam em volta areia seca. E no último dia, o sumo sacerdote vinha com aqueles paramentos que eles têm, e ele passava a mão num cântaro. E o povo ia gritando atrás, ele ia para o tanque de Siloé. E de lá ele enchia de água aquele cântaro e trazia, e o povo naquele processional enorme atrás dele, chegava ali, ele subia naquele palanque, e ele derramava aquela água na terra seca, para provar ao povo que Deus saciou a sede do povo de Israel durante a sua caminhada pelo deserto. E naquele momento Jesus Cristo se levanta e grita, quem tiver sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí João diz, isto ele disse em referência ao Espírito Santo, que havia de ser dado àqueles que nele crescem, pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, significa que Jesus Cristo tinha que ser glorificado para que o Espírito fosse dado. Isso estava profetizado naquela rocha que seguia o povo de Israel. Todas as vezes que precisavam de água, feria a rocha e a rocha produzia água. Nós sabíamos que a rocha é Jesus. E a água representa o Espírito. O que significa que a água só vinha quando a rocha era ferida. Significa que Jesus Cristo tinha que ser ferido na cruz para que o Espírito Santo viesse. O Espírito Santo, então, viria. Quando nós pensamos nisso, nós pensamos na nossa conversão. Quando Jesus Cristo nos dá, ele sobe a última menção de Jesus.
Está lá, em Lucas 24, quando ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade. Tomou os discípulos, foi para Betânia, e lá ele foi descolando do chão. E os discípulos foram ficar orando. 10 dias depois, lá vem o Espírito Santo. Esse Espírito vem agora para fazer a obra. O Pai planejou a nossa redenção. O Filho veio fazer a redenção. O Espírito Santo vem aplicar a redenção a cada um de nós. Uma vez que você se rende a Jesus Cristo, o Pai lhe dá o Espírito. E aí você senta e diz assim: chega, agora eu já sou crente, vou cantar uns hinos, não vou mais ouvir música mundana, você estabelece suas regras. Será que é para isso que você foi redimida? Para estabelecer algumas coisinhas que você vai fazer, mudar o seu comportamento? Não, você mudou de reino. Você agora é filha de Deus, você foi transportada do império das trevas para o reino da luz. O que você vai fazer agora com todo esse dom e esse Espírito que está na sua vida? Vai ficar sentadinho esperando que alguma coisa aconteça? Tem gente que está pensando aí que o melhor de Deus ainda está por vir. Já veio. Já veio o Filho, já veio o Espírito, não está por vir, não. Você é que precisa ir para a presença dele. Essa mulher sentou, ficou lá hibernada. Está lá, vendo só a tristeza do inverno. É porque meu marido era péssimo, que meu pai largou minha mãe, que minha mãe batia na gente, que meu avô isso, que meu vizinho aquilo, que eu fui, como é que a gente diz? Sofri abuso na infância, está na moda, agora todo mundo sofreu abuso. Sofri abuso na infância, abusaram de mim. E haja catar defunto do passado. Defunto é tudo aquilo que tinha que ser exumado, você não exumou. Você segurou o lixo, segurou, para você viver carregando esse lixo. Jesus Cristo já disse: ei, você do lixo, vem cá. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você diz: não, eu quero ficar com o meu lixozinho. Você vai fazer uma aliança com Deus. Aliança. Consiste que você entrega tudo o que tem e o de lá entrega tudo o que ele tem. Tudo agora é nosso. Deus vai fazer uma aliança conosco. Agora, você é meu filho. Eu lhe dou o meu espírito. Eu lhe dou o reino. O poder, dou tudo. Tudo é seu, meu filho. Você diz: obrigado, obrigado. Ele diz: e você? Ah, é. Eu lhe dou todos os meus diplomas. Ele diz: não serve, fui eu que lhe possibilitei isso. A minha beleza, fui eu que lhe dei, não serve. Eu lhe dou todos os meus apartamentos, sou dono do shopping. Fui eu que lhe dei. Você pensa e diz: Senhor, mas tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Ele diz: não, tem coisa na sua vida que eu não lhe dei. Senhor, a única coisa que tem na minha vida que o Senhor não me deu é pecado. Ele diz: pois então, põe o pecado na mesa. O Senhor está me dando tudo que tem para eu lhe dar pecado? Deus diz: é. Aí você vai, escolhe uns pecadinhos, bota em cima da mesa e o resto você só nega. Porque são pecadinhos sem os quais você não pode viver. E você acha que enganou a quem? A Deus. Tem pessoas que vieram para Jesus Cristo, até se renderam, com vontade de andar, mas como que eu vou deixar tal coisa? Não posso. Não posso. E aí fica amarrada no inferno para o resto da vida. E aí como é que vai produzir frutos? No inverno não se produz fruto. No inverno você fica
hibernada sem produzir, gastando a comida que comeu, e não vai produzir nunca. E ele está dizendo para ela: ei, levanta-te e vem. Olha, aqui fora é primavera, cessou a chuva e você ainda está vivendo o inverno. Já tem flores e você não viu. Já tem ave cantando e você não viu. Você não viu nada. Ele está dizendo assim, como o inverno não te esperou, a primavera vai passar, você não vai sair. Tem uma música popular de um dos nossos poetas brasileiros que diz: o tempo passou na janela, só Carolina não viu. É a história dessa mulher. O tempo está passando, as estações estão saindo, ela não sabe, ela está presa no inverno. Porque para ela está bom, ela diz: estou salva. Mas precisamos saber. João 15, Jesus Cristo diz: todo ramo que estando em mim não dá frutos, meu Pai corta. No inverno não se frutifica, é na primavera. Todo ramo que estando em mim não der fruta, meu Pai corta. Ele está lhe chamando para a estação das flores para frutificar. Você diz: não, vou ficar no inverno mesmo, vou ficar por aqui. Quando ele dá para ela todas as evidências de que ela está vivendo numa estação errada, ela diz: ah, então é primavera? Apanhai minhas raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vides estão em flor. Tá. Agora tem perigo, agora tem raposinha, agora tem dificuldade, porque sempre tem dificuldade quando é para andar com Jesus. Que tipo de inverno que está lhe prendendo? Que estação você está vivendo? Quando ele está lhe chamando para uma primavera, ele não está dizendo: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vai. Ele diz: vem, vem, vem comigo. Eu fico pensando o que ele diz: pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Como ele está hoje chamando a sua igreja, como Jesus Cristo hoje está conclamando a sua igreja. Nós estamos vivendo um momento belíssimo no mundo, belíssimo. Jesus Cristo está levantando uma igreja maravilhosa no Oriente. Ele está invadindo o mundo muçulmano, está havendo conversões fora do comum. Por quê? Porque ele disse: eu edificarei a minha igreja. Jesus Cristo está edificando a sua igreja. E ele não é perdedor. Ele está dizendo para nós: levanta-te, igreja. Vem para a primavera, para produzir frutos, porque no inverno você morre, no inverno você fica parado, no inverno você tem medo, no inverno você tem preguiça, no inverno você está amargurado, no inverno você está sem perdoar os outros, você está com um veneno que pinga para dentro, que se chama ressentimento. No inverno você não crê no amor de Deus por você. No inverno você não chega a ver a expressão de amor que Ele tem para você todos os dias. No inverno você não enxerga as coisas. Outro dia eu encontrei com um irmão meu, que eu conheço de lá de uma das igrejas de Recife. E ele estava contando, chorando para minha amiga, que ele resolveu parar assim, saiu do escritório dele e foi numa lanchonete na frente, pediu um sanduíche e um suco de laranja. Nisso veio um menino
Vocês conhecem, eu não sei se tem aqui, esses meninos que ficam cheirando cola. Aqui não tem, né? Eles sempre têm uma latinha daquela, tipo lata de cerveja, de Coca-Cola, botam a cola ali dentro, eles vivem assim, cheirando cola. E cheirando cola, a fome fica abrandada. Enquanto ele estava comendo assim na porta da lanchonete, veio um menino cheirar cola, mais ou menos 7 anos. E o menino disse para ele: moço, me dá um pedaço do seu sanduíche. Estou com fome. Ele olhou para o menino e disse: eu posso dar para você, mas a gente pode fazer um negócio. Você me dá a sua lata de cola, que eu lhe dou o sanduíche que você quiser. O menino disse: tome. Lógico, o menino não é bobo, ele deu aquela, porque depois ele arranja outra. Mas ele entregou, quer dizer, sabe fazer negócio. Ele pegou, chamou o garçom e disse: leva essa lata de cola, destrói e joga no lixo. E vê para esse menino o que é que ele quer comer que eu vou dar. O menino quis um sanduíche igual ao dele e um suco igual ao dele. O menino ficou assim. Quando chegou, o menino pediu uma faca. Quando trouxe o sanduíche, o menino partiu o sanduíche bem no meio, pegou um pedaço do sanduíche, levou para o cachorro que estava do lado de fora. Ele disse: o que é isso, cara? Eu lhe pago um sanduíche desse, você vai dar metade para o cachorro? O menino disse para ele: ele está com fome. Ele está com fome. Você sabe o que é isso? Só quem sofre a dor da fome percebe que ela existe. O menino jamais perceberia que aquele cachorro estava com fome, se ele nunca sentisse fome. Não é? Só quem pode perceber a nossa dor de pecadores perdidos e mortos nos seus pecados e delitos é que veio aqui ser homem. Não pecou, mas veio vestido de homem, chorando como homem, sofrendo como homem, para nos conhecer. Ele sabe qual é o preço e quanto lhe custou a nossa salvação. E nós estamos sentados, hibernados, contando com uma salvação gratuita, um cristianismo sem cruz, uma graça barata, vivendo de qualquer jeito. Oh, como nós estamos além dessa salvação. Oh, como nós não entendemos que Deus, quando nos chama, Ele chama com um propósito. Ele lhe chamou como filho. A Bíblia diz em Romanos 8, 29, e aqueles que diante conheceu, que dantes conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu Filho. Ele, quando lhe chamou, Ele tem o propósito que você seja um filho dele igual a Jesus. Por isso, Ele lhe deu o Espírito, para que o Espírito vá transfigurando você, para que você fique igual a Jesus. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo, porque Ele conhece a Jesus, ou Ele ou o Pai. O Espírito Santo nos foi dado para que nós sejamos transfigurados. Tem um momento lá em 2 Coríntios 3, quando Paulo diz que quando Moisés subiu o monte para estar com Deus, ele ficou tanto tempo exposto diante da glória de Deus, que quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava, o povo ficou maravilhado, o rosto de Moisés brilhando a glória de Deus. Mas com o tempo, aquele brilho começou a apagar, então Moisés botou um véu para que ninguém percebesse. Paulo diz que conosco é diferente. Esse Deus que estava do lado de fora, cuja glória incidia sobre Moisés,
Ele muda de residência para dentro de mim. E de dentro de mim, essa glória vai se expressar para fora. Então, ele diz assim, e todos nós, 2 Coríntios 3,18, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua face, na tua palavra. É como um espelho diante do qual vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor, de um degrau de glória em outro degrau de glória. E isto vem do Senhor, que é o Espírito, que significa que eu estou aqui e a palavra de Deus está aqui. E quando eu abro a Bíblia, o Espírito daqui de dentro, ele se direciona para a palavra. Então, o Espírito de dentro de mim para a palavra de fora para dentro de mim, quem é que está no meio? Sou eu. Então, sou eu que vou sendo continuamente transfigurada pela ação do Espírito com a palavra. Por que, então, que nós não damos mais atenção a essa palavra? Por que, então, que nós fechamos a nossa Bíblia na igreja e abrimos novamente na igreja? Para que nós temos esta palavra na nossa mão? Quando Jesus Cristo ressuscitou naquele domingo, ele passou o domingo todo andando no caminho de Emaús, tratando de 2 discípulos que estavam arrebentados, frustrados, sofridos, reclamando. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi pegando desde Moisés, passando por todos os profetas. Isso significa que Jesus não pregou. Ele só pegou esses versículos que estão aí no Antigo Testamento seu. E foi tirando todos os versículos que falavam a respeito dele. E foi dizendo. E ali, com aquelas gotas de palavra, ele foi restaurando a confiança, a alegria daqueles 2 discípulos. Ele foi curando o coração deles. E quando no entardecer eles iam já passando na entrada de Emaús, convidaram Jesus e ele entrou, porque esse é o jeito dele. Convidou, ele entra. Quando chegaram na mesa, sentaram para ter a ceia. Jesus Cristo tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e se revelou. Por quê? Porque Jesus não se revelou no caminho. Era mais rápido? Era mais fácil? Mas Jesus Cristo se revela a quem se assenta com ele à mesa. Quantas vezes você tem ido à mesa para se alimentar? Para deixar que o Espírito faça a transfiguração que você tem que fazer. Você não dá margem. Você rejeita o ensinamento bíblico. Você rejeita a presença do Espírito se você não se coloca na oposição de aprender. Se você não dá tempo. Quando você tem tempo para tantas coisas. Quanto tempo você gasta para Deus durante o dia? Será que não tem? Como Jesus Cristo disse a seus discípulos, nenhuma hora. Será que você tem 1 minuto para dizer: esse é o meu tempo contigo? Tantas coisas Jesus Cristo fez aqui na terra. Ele multiplicava a comida, ele andou sobre as águas, ele libertava de demônios, ele curava enfermos, ele ressuscitava mortos. Sabe o que mais impressionou os discípulos? Foi o modo como ele orava. De tudo que Jesus Cristo fez, o que mais impactou seus discípulos foi o modo como ele orava. Foi a única coisa que os discípulos quiseram: mestre, ensina-nos a orar. Eles nunca disseram: ensina-nos a expulsar demônios, ensina-nos a ressuscitar mortos, ensina-nos a orar. Jesus Cristo disse: tudo bem,
Quando orardes, dizei, Pai. Hein? Pai. Aqueles discípulos tomaram uma bomba com aquela resposta. Por quê? Porque eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento, mas eles nunca viram um rei, um profeta, um sacerdote, um patriarca, nem Davi, que tinha um coração semelhante a Deus, nem Moisés, que falava com Deus face a face, nem Abraão, que era amigo de Deus. Nunca alguém chamou a Deus de Pai. Como que eles iam chamar Deus de Pai? Pai tem a ver com intimidade. Jesus Cristo disse, quando vocês estiverem juntos, vocês digam, Pai, nós. Mas tu, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora o teu Pai em secreto. E o teu Pai, que te ouve em secreto, te recompensará. Ele ainda está esperando. Ainda está esperando. Quanto tempo você gasta? Quanto tempo do seu dia você tira para falar com seu Pai, que está esperando por você? Quando Jesus Cristo concluiu o trabalho redentor dele na cruz, que ele tomou aquele cálice de morte, quando ele voluntariamente se fez maldição. Vocês lembram que Deus lá no início tinha dito, haja separação entre luz e trevas. Deus ordenou separação. Quando chega lá na cruz, Jesus Cristo está de frente para o Pai o tempo todo, e Deus é luz, e nele não há treva alguma. Jesus Cristo estava diante do Pai o tempo todo na cruz. Primeira palavra que ele diz é, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A última, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o tempo todo na presença do Pai. Mas chega a hora em que ele vai se transformar em trevas, porque ele vai beber o cálice da morte, o cálice do pecado, ele vai se fazer maldição no meu lugar, no seu lugar. Ele se torna o pior de todos os pecadores. E na hora que isso acontece, ele não pode ter comunhão com o Pai. E nessa hora ele diz, Eli, Eli lama sabachthani. E naquela hora ele agoniza e diz, tudo está consumado. Eu já fiz tudo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Naquela hora que ele morre, uma mão invisível vai lá no templo e havia uma cortina que separava o santo lugar do santíssimo lugar. A Bíblia diz que era uma cortina de linho retorcida, quer dizer, tipo um carpete, numa peça só, de um lado ao outro, de lá de cima embaixo. Aquela mão invisível passou a mão, rasgou a cortina e abriu. E ficou exposta a arca da aliança com o propiciatório onde tinham os querubins. Era Deus dizendo, pronto, o acesso está restaurado. Pelo corpo do meu filho podem vir para mim. Venham, pode vir para mim. O que foi separado em Adão, agora Jesus dá a possibilidade, venham, venham. A minha pergunta, você está indo? O acesso está aberto no corpo do Filho de Deus. Quanto nós temos ido? Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Ele está chamando, ele está esperando. Qual é a nossa posição, irmãos? Será que nós podemos desprezar esse chamado? Ó Senhor Deus, nosso Pai, desde toda a eternidade o Senhor é Deus. O Senhor criou seres espirituais que o adoram. Mas o Senhor sempre sonhou com um planeta no universo, cheio de filhos.
E o Senhor criou a terra. E o Senhor criou o homem para o Senhor. E o Senhor perdeu o homem pelo pecado. E o Senhor resgatou o homem através de Jesus. E aqui nós estamos para lhe pedir, Senhor, que o Senhor estenda o seu braço neste lugar. Que o Senhor nos tome todos nos seus braços eternos. E que o Senhor crie em nós, lhe pedimos uma disposição de ter os nossos olhos abertos, de ter um desejo maior pelo Senhor. Cria no nosso coração, ó Pai, uma paixão pelo Evangelho. Um desejo imenso de estar com o Senhor. Tira-nos dos ossos, das caveiras, que pareciam pessoas, mas estavam mortas. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre nós, para que vivamos. Pai, nós te pedimos isso, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.